Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal GURPS da Veia. Muito bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre uma tabelinha do módulo básico de GURPS muito interessante, que é a tabela de modificadores para ataques à distância, tanto com armas motoras de ataque à distância, bestas, arcos, ou mesmo arremesso de arma, de machadinha, de faca, quanto armas de fogo, revólveres, espingardas, escopetas, rifles, etc. Ok? É bastante simples. Vocês vão ver que até o final do vídeo aqui vocês já vão estar craque nesse negócio aí. Bom, se você for até a página 550 do módulo básico de GURPS, quarta edição, você vai encontrar a tabela de tamanho e velocidade e distância para aplicar penalidades redutores em ataques à distância. Já ouvi gente dizer que é uma tabela complicada. Gente, ela não tem absolutamente nada de complicada. Vamos com calma aqui então para vocês concordarem comigo. Se depois do vídeo vocês ainda discordarem de mim, coloca nos comentários aí o ponto de vista para a gente poder discutir. Beleza? Aqui eu coloquei só um pedaço da tabela, porque ela é muito grande, eu dividi ela em 3 partes, ok? Olha como é simples calcular a penalidade, o redutor do nível de habilidade para o ataque com uma arma de distância. Vou colocar um gridzinho aqui do lado esquerdo e vamos supor a seguinte situação. Temos aqui um guerreiro, um bárbaro com uma machadinha. Vamos supor que esse machado aqui seja um machado de arremesso, tá? É uma arma que ele vai arremessar contra este oponente esquisito que está com um porrete na mão aqui. Nessa situação, observem bem aqui. A distância do oponente é de 2 hexágonos. 2 metros. Como é que a gente observa isso na tabela? Vamos considerar que os dois têm o tamanho aproximado aí de um ser humano, ou de um humanoide. Então a gente não vai levar em consideração por enquanto essa coluna de tamanho. Se o oponente está a 2 metros, olha como é simples. A gente vem na parte direita aqui da tabela, na medida linear, e procura aqui onde está 2 metros aqui. Cadê 2 metros? 2 metros está aqui embaixo. Pronto, a distância é essa. Qual é o modificador que eu vou usar? 0, nenhum. Então eu vou usar o meu nível de habilidade básico, que está anotado na ficha, se não houver outros redutores, por causa de luz, iluminação, etc. Eu vou usar o nível que está lá anotado para atacar esse oponente. E se ele tivesse a 1 metro de distância? Onde é que está 1 metro aqui? 1 metro está aqui. Também seria 0. Se ele tivesse a 1,5 metro, seria 0. Se ele tivesse bem pertinho aqui, também seria 0. Reparem que até 2 metros de distância não vai ter penalidade no ataque à distância. Não vai ter redutor. Agora, vamos para outra parte da tabela. Vou aumentar essa distância aqui. Reparem que eu aumentei a distância. Agora o cara está a 3 metros e não 2. Eu vou lá na parte direita da tabela. Onde é que está 3 metros? Está aqui. Qual o redutor que eu tenho que aplicar? -1. Você vai pegar o nível de habilidade lá do cara com arremesso do machado e subtrair 1. Vai dar um redutor para ele de 1. E se ele tivesse a 10 metros? -4. E se ele tivesse, presta atenção, e se ele tivesse mais longe aqui, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros de distância do oponente. Dá para arremessar o machadinho? Dá. Onde é que está 12 metros aqui? 3, 5, 7. Não tem. Então você tem que olhar o maior. O próximo seria 15. Ele pode arremessar a machadinha, mas ele vai ter um redutor de -5. Vai ser mais difícil ele acertar. Simples assim. Simples assim. A tabela é isso. Normalmente num ataque assim de humanoides ou humanos a pé, a gente não considera a velocidade. É só isso, é a distância e aplica o redutor. Se a criatura ou oponente for de um tamanho muito diferente, muito maior ou muito menor,
a gente acrescenta aquele redutor de tamanho, ou bônus de tamanho, né? Se for um gigante é um bônus. Mas se for humanoide, tamanho aproximado do ser humano mesmo, até 2 metros na maior dimensão, nem precisa observar essa coluna do meio aqui. Mas, vamos ampliar essa distância. Agora eu vou apelar aqui, ó. O guerreiro está a 175 metros de distância do oponente. E agora, qual vai ser o redutor? Bom, onde é que está 175 metros aqui? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, não tem. Então qual que é o mais próximo? Além de 175 é o 200. O redutor seria de menos 12. Quer dizer então que o mestre pode permitir que este guerreiro tente arremessar a sua machadinha a 175 metros de distância do oponente com um redutor de menos 12? Quase impossível de acertar? Não! Não se esqueçam de quando a gente compra uma arma, seja ela uma arma à distância no caso aqui, a gente lá na tabelinha de arma, ó, trouxe a tabelinha para cá, ó, tabela de armas à distância. Eu coloquei algumas aqui de exemplo. A tabela já traz para a gente qual que é o alcance máximo da arma. Se a gente considerar que esse cara está usando, por exemplo, um machado de arremesso, o alcance máximo, que é esse segundo aqui da tabelinha, ele nos diz que o alcance máximo é 1,5, né, 1,5 vezes a força dele. Se a gente supor que esse cara tem uma força média, que é 10, ele consegue arremessar essa machadinha no máximo 15 metros. 15 metros, no máximo. Mesmo se esse cara for um ignorante na força, tiver uma força 20, absurdamente forte, o alcance máximo da machadinha aqui seria 30 metros. Então a distância dessa aqui, ele não precisa nem de tentar arremessar. Não vai chegar nem perto do oponente. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Beleza? Só de curiosidade aqui, este primeiro valor aqui é a distância a partir da qual aquela arma vai provocar só metade do dano. Tá? Então se ele tiver força 10, por exemplo, ele consegue arremessar a machadinha até 15 metros. Tudo bem. Mas passou de 10 metros, que é a força vezes 1, o dano que a machadinha vai provocar é a metade. Beleza? Ok, Sérgio, realmente é bem fácil de usar essa tabela. Vou dar um outro exemplo bastante bacana aqui. Vou pegar aqui uma arma de fogo, né? Revólveres, pistolas. Vou pegar um exemplo bem conhecido aí, o revólver 38, por exemplo. O revólver 38 tem um alcance máximo de 1.500 metros. Qual seria o seu redutor para atirar com um revólver .38 no oponente que está a 1.500 metros? A gente vai lá na tabela, 1.500 metros é 1,5 km. O redutor seria menos 17. Provavelmente você não vai acertar. Inclusive, talvez o mestre nem permita que você faça esse teste, tá? Porque existe uma passagem no livro lá do módulo básico que diz que se o nível de habilidade efetivo for menor do que 3, o mestre nem deve permitir que o personagem tente fazer aquilo. Pode ser que tenha mestre que permita, né? Mas nem precisa de tentar. Então, menos 17 é muito grande esse modificador aqui, né? Vou dar um exemplo mais factível. O cara está 30 metros de distância e eu vou atirar nele com um revólver 38. Então eu vou ter um redutor de menos 7. Tá vendo como é simples? É muito simples. Beleza, é simples porque você está considerando que os oponentes estão parados ou estão numa velocidade para humano mesmo, né? Bem devagar. Então é muito fácil. É só olhar a distância aqui na coluna da direita e aplicar o redutor que está aqui na esquerda. E considerar o modificador de tamanho se for uma coisa muito grande ou uma coisa muito pequena. Então, último exemplo aqui. O cara está a 10 metros de distância. Qual que é a penalidade para eu tentar acertar ele? Menos 4. Até aí, beleza, pessoal? Beleza, simples, fácil. Mas e se o alvo estiver se movimentando numa velocidade considerável?
E se o mestre quiser considerar a velocidade do alvo? O alvo está a 10 metros de distância, mas ele está passando ali correndo. Como é que faz? Também é muito simples. Você vai pegar a distância que ele está, que é 10 metros, e somar ao deslocamento dele antes de observar aqui a coluna da esquerda. Então, nesse caso que eu coloquei da moto aqui, por exemplo, vamos supor que ela esteja a 10 metros de distância, só que ela está passando a 120 km por hora. Não foi essa velocidade que ela passou aqui não, mas faz de conta que foi. Como eu falei 120 km por hora, mas no GURPS o deslocamento nos é dado em metros ou metros por segundo, basta você transformar esse quilômetro por hora em metro por segundo. E não precisa ser uma transformação realista. Você não precisa pegar um livro de física para fazer isso, não. Basta seguir a orientação do módulo básico. Considera que 3 km por hora é 1 metro por segundo. Então 120 km por hora seria 40 metros por segundo. Divide por 3, para simplificar. Divide por 3. Não vai fazer muita diferença nessa coluna aqui. Divide por 3. Então se a moto passou a 120 km por hora, eu vou dividir por 3, vai dar 40 metros por segundo. Então eu vou somar 40 metros por segundo, que é a velocidade, mais 10 metros, que é a distância que ele está de mim. Então 40 mais 10, eu vou ter que olhar nesta coluna. E a minha penalidade vai ser de menos 8. Beleza? Simples e fácil assim. Só para dar um outro exemplo que está no próprio livro lá. Vamos supor que você esteja interpretando um personagem arqueiro e se aproxima de você uma criatura enorme, um dragão. A criatura chega a uma distância de aproximadamente 40 metros de você. Então, olha só, ela está a 40 metros de você, é a distância. Só que ela está voando com um deslocamento de 15, né? 15 metros por segundo. Mas aí já está em metros mesmo, 15 metros por segundo. O que você vai fazer? Vai somar a distância, que é 40 metros, com o deslocamento, que é 15. E aí você vai ter 55 metros. Você vai vir aqui na coluna da direita. Onde é que está 55? Não tem. Então, olha o próximo, maior, seria 70. Qual o modificador? Menos 9 para acertar essa criatura. Mas vamos supor também, menos 9, tá? Menos 9, né? Que é a distância de 40 metros mais o deslocamento de 15. Vai dar 55, não tem 55 aqui, eu vou para o 70. Vou ter uma penalidade de menos 9 para acertar com meu arco e flecha. Só que se a gente for considerar o tamanho, porque é um dragão, vamos supor que é um dragão aí de, sei lá, de 7 metros, né, na maior dimensão. Você vai vir aqui, ele tem 7 metros... E vai observar agora a coluna do meio, de modificador de tamanho. Você tem um bônus de mais 3. Então, para acertar este dragão, você vai ter menos 9 por causa de velocidade e distância. Só que você vai ter mais 3 por causa do tamanho dele, enorme. Então, na verdade, você vai diminuir menos 6 no seu nível de habilidade, que é menos 9 mais 3. Vai dar menos 6 o seu ataque aí. Ok, pessoal? É a típica coisa que quanto mais você pratica, mais fácil fica. Não sei se eu fui claro, espero que eu tenha sido claro. Deixa nos comentários aí se ficou claro para entender. Mais uma vez eu agradeço por vocês estarem acompanhando os vídeos aqui do canal. Se você gostou, deixe o seu like maroto por gentileza. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço a todos.